Abra sua Bíblia comigo no Evangelho. Eu quero o Evangelho de Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, eu quero ler a partir do verso 21. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos reunidos aqui nessa noite para falar de ti, para ouvir de ti. Por isso eu te peço que o ouvido ouça e que o coração esteja aberto a receber as tuas sementes de fé. Deus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra sobre nós para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A Bíblia vai dizer para nós que dentro da trajetória de Jesus, a gente lendo os evangelhos, a gente vai perceber que Jesus nunca estava no mesmo lugar sempre. Ele procurava se deslocar e encontrar regiões diferenciadas. Para quê? Porque ele precisava propagar o reino de Deus. E a gente entende, né, que o reino de Deus precisa ser manifestado. Então não era simplesmente um discurso, ele precisava operar no Espírito. Ele precisava deixar marcas sobre as cidades, sobre as pessoas. Para quê? Para que o reino fosse testificado. Para que as pessoas não ouvissem apenas a voz de um profeta, mas elas discernissem que sobre ele existia uma autoridade que selava poder, que selava manifestações. Então, ele se deslocava de um lugar para o outro para propagar o reino em todas as suas circunstâncias. Então, a Bíblia vai dizer para nós que ele sai de uma região, de um determinado lugar onde ele estava, e ele vai em direção a Tiro e Sidom. Tiro e Sidom são duas cidades que a Bíblia fala que tinham como história, né, um passado muito ruim. Eram cidades que, quando você for comigo a Cafarnaum, lá em Israel, vou levar você lá em nome de Jesus. Tiro e Sidom era representado por um lugar extremamente idólatra. Um lugar de pessoas que viviam debaixo de grande profanação. É como se fosse Sodoma e Gomorra, né? Então, não era bem visto o fato de alguém que tinha tanta propriedade no falar, quanto autoridade de operar sinais, ir a Tiro e Sidom. As marcas de Tiro e Sidom eram as principais, eram histórias do passado, mas isso se arrastava. Num dos maiores e belos discursos de Jesus,
que ele fez, se tratando de Cafarnaum, ele diz: se aqueles irmãos de Tiro e Sidom tivessem ouvido falar, tivessem tido a experiência que a cidade de Cafarnaum teve, de ver milagres, de ouvir discursos, certamente eles teriam se convertido. Certamente eles teriam cedido da idolatria, da prostituição, da impureza, teriam se rendido ao senhorio de Jesus. Você está aí, diga amém. Mas ele não desiste de ir a Tiro e Sidom, mesmo com esse passado evidente da cidade. Pergunta para mim, por que, bispa? Porque tudo se transforma quando Jesus chega. Tudo é possível aquele que crê e aquele que se dispõe a viver a vida em Cristo Jesus. Então ele vai para as regiões de Tiro e Sidom. Aí acompanha o que diz as Escrituras comigo, por favor. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente... Então só nesse versículo nós temos 3 situações bem complexas. A primeira é que a Bíblia diz, era uma mulher cananeia, ou seja, era uma mulher que vivia ou tinha a sua procedência de nascimento em Canaã. Canaã sempre foi conhecido como lugar extremamente idólatra e de grandes prostituições. Os moradores da cidade de Canaã tinham como obra, né? E eles tinham orgulho de manifestarem as obras da carne. Então, todo tipo de prostituição, de lascívia, para eles não era nenhum tipo de incômodo. Eles tinham orgulho de dizer que eles gostavam de praticar aquelas coisas ilícitas. Por quê? Porque os deuses que eles serviam, principalmente Baal e Astarote, a Astarote era deusa, eles promoviam esses bacanais, eles promoviam esses cultos de prostituição. Então, não era proibido agir debaixo da obra da carne dessa forma. Então, eles eram extremamente idólatras, radicais em adoração a Baal e Astarote, e impuros, sujos, né? Então, a Bíblia diz que essa mulher que carrega essa herança religiosa, ela vai ao encontro de Jesus. E aí observa o que ela diz. Ela diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão. Ela era baseada, né? Tinha como a registro do seu nascimento a cidade de Canaã e toda a sua cultura. Mas ela se apresenta diante de Jesus como alguém que crê no Messias. Porque a fala dela é Senhor, Senhor com letra maiúscula, a primeira letra, as outras não. Então, a expressão na tradução para o hebraico é Adonai, Senhor, Criador. E aí ela diz, Senhor, filho de Davi, uma expressão messiânica, uma expressão referente ao Messias de Israel, a alguém que adora um Deus só. Então é complexo, porque as origens dela falam de uma pessoa, mas o comportamento dela fala de outra. Então ela se apresenta diante de Jesus e ela diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela usa a expressão messiânica, ela clama ao filho de Davi, essa representação que poucas pessoas na Bíblia se referem a Jesus dessa forma, porque alcançam esse entendimento. E ela diz para ele, eu preciso dos teus olhos de misericórdia. Eu preciso dos seus olhos de compaixão. O sentimento de compaixão é baseado num amor profundo, que distingue as dores, que distingue o passado, que distingue as transgressões, mas mesmo assim deseja amar, mesmo assim deseja perdoar, mesmo assim deseja manifestar a sua graça. Então ela diz para Jesus, Messias de Israel,
olha para mim hoje de uma forma diferente e especial. Olha para mim hoje porque eu estou precisando do seu socorro. Aí veio o terceiro detalhe. Olha aí o versículo 22. Ela diz assim: minha filha está horrivelmente. Ela diz para Jesus assim: eu preciso do seu socorro. Eu preciso da sua ajuda. Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ou seja, ela está manifestando. Você está aí? Aí observa o comportamento de Jesus. Ele, porém, está falando de quem? Ele, porém, não lhe respondeu. Ele não falou nada. Ele ficou calado. Mesmo ela tendo chamado ele de Messias. Mesmo ela tendo pedido sinais de compaixão a ele. Ele não deu uma palavra, ele ficou em silêncio. Por quê, pastora? Por que Jesus não se comoveu com a fala dela nesse momento? Por que ele não parou para ter um diálogo com ela? Porque ele, mais do que ninguém, sabe que salvação e libertação é para quem quer. Ele sabe que a história de vida religiosa dela era uma vida de paganismo, era uma vida de idolatria, era uma vida baseada em contradições que o Deus de Israel condena. Não era o fato dela estar na presença de Jesus, enxergá-lo como Messias, que dava a ela a oportunidade de clamar libertação por alguém. Você está me alcançando? Então, toda vez que a gente recebe um papelzinho aqui na frente, que diz assim: ore por libertação do ciclano, a gente faz uma oração por educação. Porque a gente entende, amigo, que libertação é para quem quer. A libertação é um posicionamento, é uma escolha. A pessoa precisa dizer: eu quero que os demônios saiam da minha vida. E eu não posso fazer essa oração por você. A sua mãe não pode fazer essa oração por você. O seu pai não pode fazer essa oração por você. Pastores são autoridades espirituais sobre a vida. São, mas entenda, antes dela ser liberta dos demônios, ela precisava ter consciência de quem era Jesus. Aquela mulher tinha uma expressão de quem conhecia. Ela chama Jesus de filho de Davi, uma expressão messiânica. Mas não adianta você chamá-lo de Messias se você não se posiciona como alguém que o serve. Se você não se posiciona como alguém que realmente tem o Senhor como único e suficiente Senhor da sua vida. Você está aí? Diga amém. Então Jesus fica em silêncio, porque ele sabe que ele pode fazer, ele sabe que ele pode libertar, mas não era uma questão só de operação de milagre, ele precisava do entendimento dela. Ele precisava de um posicionamento diferenciado. Aí acompanha o que diz as Escrituras. Aí os discípulos dizem assim, ó, versículo 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ele diz assim: o senhor não vai responder, não? Então, fala para ela que está tudo bem, que você abençoou ela, para ela ir embora, porque ela está seguindo a gente. Ela está vindo atrás da gente. Despede ela para que ela siga o caminho dela. Aí olha o que Jesus diz, versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de... Foi duro esse discurso, irmão. Porque a gente conhece um Jesus de amor. A gente conhece um Jesus que liberta, que perdoa, que restaura. E aí, de repente, Jesus olhar para os discípulos e dizer assim para ele: eu não posso fazer nada por ela, porque eu vim para cuidar das ovelhas do meu pai. Eu vim para cuidar dos filhos dele. Eu não posso operar num terreno onde eu não sou visto como Senhor. Onde eles não adoram ao meu pai como Senhor da vida deles. Eles têm Baal, eles têm Astarote, eles têm um monte de outros deuses. Eu não vim para fazer isso nesse caminho sobre a vida deles. Aí olha o que acontece. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor,
Aí, olha o upgrade aí. Ela primeiro chama ele de Messias. Enquanto Jesus está discutindo com os discípulos e dizendo, vocês precisam entender, eu vim para ajudar os filhos. Eu vim para ajudar os descendentes de Abraão a encontrarem o caminho, a me reconhecerem como Messias. Eu não fui enviado a Tiro e a Sidom. Eu não fui enviado aos cidadãos de Canaã, idólatras, que estão perdidos. Ele está discutindo com os discípulos. Ela vem e se joga aos seus pés. Ela vem, se prostra e adora Jesus. Aí ela diz, Senhor, me socorre. Ela mostra ali a sua total dependência em Jesus Cristo. Aí observa o discurso. Aí ele diz assim, então ele, quem está falando? Quem está falando? Jesus. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Primeiro preciso dizer que ele não chamou ela de cadela. Não é essa a conotação, né? Jesus disse assim para ela, não é saudável que eu deixe de manifestar o reino para aqueles que eu vim, para manifestar o reino sobre os gentios. O termo cachorrinho era usado entre os israelitas para se dirigir ao povo idólatra, ao povo que não servia ao Deus de Israel. Então, eles chamavam eles de cachorrinhos, era uma expressão. Então, ele diz para ela assim, você sabe mais do que ninguém, que não é justo eu tirar da mesa o pão, onde eu tenho oferecido o alimento, onde eu tenho entregue o suplemento para eles viverem e experimentarem do Deus de Abraão, para dar para vocês, gentios, para integrar para vocês que não aceitam o Deus de Abraão como o Senhor da vida de vocês. Aí olha a resposta dela. Ela, contudo, replicou, e ela disse, sim, Senhor. Ela concorda com Jesus, ela diz, eu entendo perfeitamente. Eu entendo que não é para nós. Eu entendo que existe um grupo, presta atenção aqui. Eu entendo que existe um grupo específico pelo qual Deus tem desejado entregar um alimento diferenciado. Onde Deus tem desejado entregar um alimento que traz revelação, que traz conteúdo, que traz poder da palavra, que traz experiência. Eu entendo que não é para nós. Eu entendo que a tua prioridade é o povo de Israel. Eu entendo que a tua prioridade é obedecer o chamado do Pai. Mas olha o que ela diz. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela diz assim para ele, eu entendo perfeitamente que não é para mim. Eu sei que eu não faço parte da árvore que defende a história e as bênçãos do papai Abraão, do Isaac e do Jacó. Eu escolhi seguir outra doutrina religiosa. Eu decidi seguir outra visão da prática religiosa. Mas ela diz assim, mas tem sobrado alimento e tem caído alimento da mesa principal. E talvez o senhor não saiba isso, mas eu estou te dizendo, tem muito gentio, tem muito idólatra, tem muita gente vivendo no paganismo que tem se alimentado das migalhas que tem caído da tua mesa, que tem usufruído do que é resto para os filhos, tem servido de alimento para os ímpios, tem servido de alimento para esse povo que ainda não tem revelação de quem Deus é na profundidade, de quem Jesus é na profundidade. Aí olha a resposta de Jesus para ela. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. O que Jesus estava dizendo para ela? Você não tem vergonha de dizer que você precisa das migalhas. Você não tem vergonha de dizer que o pouco que te resta pode mudar a tua vida.
O pouco que você tem achado ou encontrado pode ser resposta de total transformação. Que fé maravilhosa! Que fé é essa que me comoveu? Porque, ao contrário dessa mulher, a expectativa de Deus, de Jesus, era ver essa fé em mim e em você. Era ver essa fé no povo de Deus. Era enxergar essa fé num povo que clama pelo seu nome, não vindo de um gentio, não vindo de um ímpio, de um idólatra, de uma descendente da idolatria e do pecado. Mas ele diz assim: que fé é essa? Que você tem se esforçado para comer algo que você sabe que não foi feito para você. Mas que você entende que se você ficar com um pouquinho dessa porção, esse pouquinho pode ter propriedade de mudar a história da sua vida. E aí ele continua e diz assim: faça-se contigo como... olha para mim. Ele não diz assim: seja liberta a tua filha, que ele não quebra princípios. Ele não pode libertar quem não quer ser liberto. Mas ele diz assim para ela: que seja feito o que tu queres. Ele diz: eu não posso abençoar a sua filha, porque a sua filha não está aqui. E não é sua filha que está clamando por cura e libertação. Mas por conta do teu posicionamento de fé, eu vou pedir a Deus que abençoe o que você tem pedido. Eu quero que a bênção do Senhor alcance o teu pedido hoje. E aí, por consequência disso, a Bíblia diz para nós, e desde aquele momento, a sua filha ficou? Porque aquela mulher creu que o pouquinho que ela podia receber de Jesus naquele momento, como migalha, poderia ser o suficiente para mudar a história da vida da sua filha, porque ela creu nisso. O milagre chegou até ela. O milagre chegou e resplandeceu sobre a vida daquela menina. Naquele momento, aqueles demônios que perturbavam a vida daquela menina foram embora. E ela pôde ter o direito de ter uma vida normal, de seguir uma vida normal, sem aflição, né? De viver acometida de demônios. Que experiência fantástica. Que experiência profunda. Diácono Levi abriu o culto falando de filhos. O quanto nós somos abençoados por sermos filhos. O quanto Deus promoveu mudanças na minha vida e na sua vida porque decidimos ser filhos. Porque decidimos ter um pai. Porque escolhemos Deus como pai e nos colocamos debaixo da sua autoridade e do seu governo. Quantas portas se abriram, quantas chances vieram sobre nós, porque agora não somos mais órfãos. Temos um pai, podemos chamá-lo de Abba, podemos chamá-lo de pai e declarar sobre a terra que ele governa, que ele cuida, que ele sustenta, que ele livra, que ele cura, que ele perdoa. Nós somos filhos. Ele tem cuidado de nós. Mas o que mais me intriga quando eu leio Mateus capítulo 15 é que Deus tem preparado mesas exclusivas com comida para os seus filhos. Um pão que não é apenas para saciar a fome física do seu estômago. Não é o Jeová Jireh que veio prover a tua necessidade. É um pão, é um alimento que sacia o teu corpo no espírito, que te promove a experiências gloriosas no nome dEle. Quando você se alimenta desse pão, você tem experiências, os seus comportamentos são transformados, você começa a escolher coisas que agradam o coração de Deus. Ele chama você para sentar na mesa e se alimentar desse pão. E Ele está dizendo assim: não dou para qualquer um. Tem um monte de gente querendo, mas eu não dou para qualquer um. Eu tenho feito o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, os meus filhos amados, se sentarem em volta da minha mesa. E eu estou partindo pão e estou alimentando a cada um deles. Eu tenho dado a eles revelação da minha palavra. Eu tenho dado a eles experiências da minha glória.
Eu tenho contado para eles intimidades que eu não posso abrir para vizinho, que eu não posso abrir para estrangeiro, porque é conversa de pai para filho. Eu tenho experimentado oferecer. Eu tenho experimentado oferecer segredos que eu não dou para qualquer um. Pastora, qual o problema nisso? A minha pergunta para você nessa noite é: você tem dado valor à mesa e o pão? Você tem reconhecido o alimento que Ele tem entregue para você? Todos os dias, Deus nos convida a sentar na mesa. Todos os dias Ele nos chama para um nível de intimidade e relacionamento diferenciado. E eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de você ter que passar 5, 6 horas de oração para sentar na mesa e comer esse pão. Não, eu estou falando de um momento de intimidade. Onde você começa a falar e você tem certeza absoluta que Ele está ali te ouvindo. Mesmo você estando cheia de problemas, com as suas vestes não tão brancas assim. Mas Ele tem orgulho de dizer: eu sei, como qualquer pai sobre a terra, eu conheço todos os seus defeitos, mas decidi te amar. E Ele tem partido um pão. E eu vou falar desses últimos tempos. Nós nunca tivemos tanta revelação da palavra como nós estamos tendo nos últimos tempos. Já tivemos grandes pregadores, avivalistas, pregadores de multidão para manifestar salvação para o povo. Mas revelação, amigo, Deus tem levantado jovens de todas as idades, onde Deus senta, e Ele senta na frente de Deus de polichinelo, abre a boca e diz: me dá que eu quero. Pode botar aqui na minha boquinha, Pai. Porque se tem gente que não quer, eu quero. A minha pergunta para você é: até quanto tempo nós vamos ficar rejeitando o pão que tem sobre a mesa? Até quando a gente vai ficar achando que é uma obrigação do Pai compartilhar esse pão, mesmo quando você não dá importância, não dá valor a ele? Até quando nós vamos ficar escolhendo o dia que nós vamos comer desse pão? Hoje eu quero ir, essa semana não estou muito bem não estou querendo muito não. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Tem uma multidão de ímpios esperando as migalhas caírem. Tem uma multidão de ímpios, tem uma multidão de idólatras esperando uma migalha desse pão para eles experimentarem a total transformação das suas vidas. Eu tenho falado de coisas aqui nesse altar. E eu tenho recebido mensagens de todos os lugares que você possa pensar e imaginar. Pessoas, a Sara, filha do pastor João e da pastora Márcia, está em uma célula lá no sul. E ela reunia esses meninos para assistir os nossos cultos. E eles fizeram todos os cultos da campanha. E a Sara me mandou uma mensagem dizendo: pastora, tem uma menina que chorando disse para mim: sabe qual é o meu sonho, Sara? É receber esse chaveiro com essas chaves. Porque eu nunca vou esquecer das ministrações que foram pregadas. E aquilo entrou no meu coração e me acendeu novamente. Gente que não está aqui, ó. Que está comendo de migalha pela televisão. Porque não pode estar aqui. E eu tenho oficial dessa igreja que não fez a campanha por inteiro. Que não veio participar de sentar à mesa e comer do pão que Deus está dando. De compartilhar daquilo que Deus está entregando. Tem gente sedenta. Tem gente clamando. Tem gente sonhando com a oportunidade de receber, amigo, o que você tem aqui de mocotó toda quarta e todo domingo. Tem gente que é membro
de igreja que tem um carinho muito grande pelo pastor, que ama o seu pastor, que o seu pastor é muito bonzinho, que o seu pastor cuida de ovelha, mas quando ele olha para a mesa, não tem pão. Tem nome de casa de pão, mas não tem pão. E eles choram, porque ele diz: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com a igreja, mas não tem pão sobre a mesa. E Deus está dizendo para mim e para você: tem pão nessa mesa. É claro que Deus quer alcançar todos. É claro que Deus quer abençoar todos. Mas antes de chegar na televisão, pelos 4 cantos desse Brasil, ou para fora desse país, Deus está servindo pão para você aqui. Deus está colocando pãozinho na sua boca aqui. E eu fico incomodada quando eu leio essa palavra e eu vejo gente que não pode estar aqui chorando para comer das migalhas que você deixa cair. Porque tem palavra que a gente gosta, a gente enfia o pão inteiro na boca. Mas quando tem uma parte que a gente não quer muito, a gente só engole a parte que convém e o resto a gente deixa. E são essas migalhas que a gente deixa que tem gente do outro lado esperando a oportunidade para comer. Você lembra quando Jesus programou a saída do povo do deserto para a entrada em Canaã? A saída do Egito para o deserto, para chegar em Canaã. Deus disse para o povo: vocês vão se unir em famílias e vão assar um cordeiro. E preciso que se coma o cordeiro por inteiro. Se a família for pequena, convida outra. Não pode sobrar nada do cordeiro. Por que você acha que Deus falou isso para o povo? Porque o cordeiro fala da pessoa de Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus viria fazer na cruz do Calvário. E esse sacrifício que foi feito na cruz do Calvário é para tudo. Não é somente para o que você quer. Então ele diz: a coxa é boa de comer, porque tem carninha. O peito é bom de comer, porque tem carninha. Mas aqui, ó, vai ter que comer o pescoço também. Vai ter que comer a parte das patas também. Sabe por quê? Porque a gente não desperdiça nada do que venha do cordeiro. A gente não pode desperdiçar nada, nenhum pedacinho daquilo que vem de Jesus para nós. Porque talvez você ache que não precise, mas só o Senhor sabe se você precisa mesmo ou não. E a minha palavra para você nessa noite é: em nome de Jesus, até quando a gente vai ouvir esse tipo de conversas? Eu tenho visto que tem caído migalha da mesa. E eu preciso dizer para você: se eles não querem, eu quero. E aí eu preciso ser dura para dizer para você: se você tem dispensado, ou se você não tem dado valor ao pão que Deus tem colocado sobre a mesa, não se espante se os ímpios começarem a entrar por aquela porta e tomar o teu lugar. Eles começarem a entrar por aquela porta e começar a sentar à mesa. Por quê, pastora? Porque Deus não quer uma igreja de pessoas confessas. Deus quer uma igreja que entenda e valorize a sua vida e o seu sacrifício. Nós vamos começar a ver gente entrando aqui. E eu tenho tantos testemunhos disso. De pessoas que viveram escravizadas por conta da religião. Escravizadas por conta de doutrinas. E quando foram convidadas, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor da sua vida, e crer com o seu coração, Ele vai te colocar sentado na mesa. É só isso que eu preciso fazer? Eu não preciso arrear nenhum trabalho. Eu não preciso fazer nenhum tipo de sacrifício. Eu não preciso matar um bicho. Eu não preciso acender velas. Eu não preciso tomar um banho de erva. Não, 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 não. Você só precisa confessar com a sua boca: Jesus é Senhor da minha vida.
e crer nas palavras que você mesmo diz. Crer de todo o seu coração. Depois dessa fala, ele diz: agora você não fica mais do lado de fora, só olhando a migalha cair. Eu te convido para sentar à mesa. E aí, sabe o que é lindo? Eu vejo gente que chegou agora, sentado na mesa, comendo desse pão e glorificando a Deus. Se eu soubesse que era tão bom me alimentar desse pão, como eu já tinha aberto mão dessa vida escravizada que eu levava. Como eu já tinha abandonado tudo isso para viver essa experiência. E eu tenho filhos que estão à mesa há muitos anos, escolhendo a parte do pão. Lá em casa, hoje não, né? Mas antigamente, para a gente comer, só tinha bisnaga que vendia na padaria. Quem é do tempo da bisnaga aqui? Gente, nós estamos velhos mesmo, hein? E quando a bisnaga chegava, tinha briga. Porque eu gostava da parte do meio. Meu pai gostava da ponta. Então, quando chegava a bisnaga, eu cortava a parte dele e entregava, porque eu queria logo tirar a minha do meio. Levar que alguém rouba a minha parte, né? E eu tenho visto um monte de filho que está sentado na mesa há anos, escolhendo a parte do pão que vai comer. Essa aqui está seca. Não quero não. Essa aqui está fofa demais. É palavrinha, água com açúcar. Não quero não. Enquanto tem gente lá fora sonhando com as migalhas que caem. Sonhando com um pedacinho que vai sobrar, o farelinho que vai cair da tua boca. Para ele poder desfrutar de um pouquinho do que você tem. Eu me lembro de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com o avô da Lígia. O avô da Lígia é um dos primeiros pastores a ministrar a libertação no Brasil. E quando a gente estava conversando sobre libertação, e ele disse para mim: não é fácil ministrar libertação. E eu falei para ele assim: por que o senhor nunca desistiu? E ele falou assim para mim: porque o sorriso de um liberto, pela oportunidade da salvação, me alimenta todos os dias. Me traz prazer e me levanta todos os dias para continuar. Tem gente lá fora sonhando com um pedacinho do pão para viver essa oportunidade que você tem aqui de mão beijada. Gente aqui que não sabia nem que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Foi para o retiro e voltou vendo o céu. Voltou tendo experiência com os anjos. Voltou entendendo de coisas profundas e segredos. Por quê? Porque Deus estava tendo prazer de compartilhar do pão que estava sobre a mesa. E que hoje não estão mais aqui. Por quê, pastora? Porque não deram valor ao pão que os alimentou durante tanto tempo. Eu preciso dizer para você, e eu vou terminar, que nós não temos tempo mais para brincar de filhos sentados à mesa. Se você desprezar o pão, Deus vai trazer gente para sentar na mesa no seu lugar. Porque o prazer que Deus tem é de dar alimento para quem tem prazer de comer. Para quem tem prazer de experimentar. Quando aquela mulher disse: eu entendo perfeitamente que o Senhor programou tudo para os filhos, mas eu não me importo de comer o que cai da mesa. Porque o pouquinho que cai da mesa, eu sei que pode mudar a minha vida e a minha história. E ele disse: que mulher de fé. Até quando você vai desprezar o pão que ele tem colocado sobre a mesa? A forma especial que ele tem se manifestado para falar com você. A forma como Deus tem te explicado as coisas.
Mas ao invés de se preocupar em comer o pão, você está falando mal da toalha. Você está olhando outros detalhes. Você está julgando e criticando coisas que não te cabem. Então a única coisa que Deus quer que você sente e coma do pão. Um alimento transformador que muda a história da sua vida. Estamos vivendo um tempo onde Deus quer filhos sentados à mesa, tendo o prazer de degustar aquilo que Ele está derramando sobre nós. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, eu não vou desperdiçar nenhuma migalha de todo o alimento que o Senhor tem me dado. Então honre o alimento que Ele tem te dado. Coma daquilo que Ele tem trazido para alimentar você, sua casa e sua família. Fique de pé no seu lugar. O que é migalha para você é alimento para quem não tem nada. O que para você não faz mais sentido é alimento profundo para quem nunca experimentou desse pão. Às vezes eu escuto algumas pessoas dizer, pastora, eu já fui para o retiro tantas vezes. O que nesse retiro tem de diferente? Talvez o pedaço do pão que você já não está tão interessado teve o poder e a propriedade de mudar a vida de tantas pessoas. E a gente precisa dar valor a cada migalha. A Bíblia diz que no livro de Deus não tem vírgulas. O texto em hebraico não tem vírgulas. Então Deus está dizendo para nós, da primeira letra de Gênesis, a última letra de Apocalipse, tudo é para ser comido. Não desperdice um pedacinho daquilo que Deus tem entregue para você. Vamos orar, feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Eu quero que nesse momento você faça a sua oração com Deus. E que você diga para o Senhor, Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu negligenciei o alimento. Que eu dei valor a tantas outras coisas. E eu não dei valor ao alimento, ao pão que o Senhor tem trazido debaixo de cuidado, de revelação, de amor sobre a minha vida. Como eu tenho me alimentado na célula, como eu tenho me alimentado no discipulado, como eu tenho me alimentado no culto, como eu tenho me alimentado de todas as experiências daqui do louvor. Deus, tem misericórdia e compaixão da minha vida, porque eu sei que tem gente clamando por essas migalhas. Experiências poderosas de filhos que Deus deu a mim e Deus deu a você, em nome de Jesus.